Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós chegaremos ao tema o batismo no Espírito Santo. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos como base do nosso estudo. E importante também orarmos ao Senhor para que Ele nos dirija. Deus eterno, nós te pedimos que tu estejas conosco neste estudo bíblico, nos orientando, nos dando o teu entendimento para a tua palavra. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos então nesse capítulo, nesse tema tão interessante sobre o batismo no Espírito Santo. Vimos em estudos anteriores que, alguns dias após a sua ressurreição, encontramos Jesus lá no livro de Atos, no capítulo 1, fornecendo instruções para os seus discípulos que estavam reunidos lá em Jerusalém. Eles deveriam esperar a promessa do Pai. Isto é, esperar para serem batizados no Espírito Santo, conforme relato lá em Atos 2, de 1 a 4, onde ocorre o chamado Dia de Pentecostes. Nesse dia, os discípulos foram capacitados de maneira poderosa para comunicar o Evangelho a uma multidão de milhares de pessoas formadas por judeus e gentios. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas no Espírito Santo. Naquela ocasião, os estrangeiros ali presentes puderam ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua nativa. Isso contribuiu para que cerca dessas 3.000 pessoas fossem alcançadas com o Evangelho. E aí surge uma primeira pergunta: será que Pentecostes deveria ser um padrão para os nossos dias de hoje? Se não é um padrão em todos os seus detalhes, o que dessa experiência deve ser considerado como um modelo para nós? Quando observamos o que ocorreu com os discípulos naquele dia de Pentecostes, surgem várias questões. Os discípulos haviam aceito Jesus antes, mas só receberam o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Todos eles eram crentes em Jesus, discípulos do Mestre, antes daquele dia, mas somente após o retorno de Jesus aos céus e em cumprimento à promessa mencionada é que eles foram batizados no Espírito Santo. Isso também significa um padrão para nós nos nossos dias de hoje, onde mais no Novo Testamento encontramos crentes que se converteram em um momento e foram batizados no Espírito Santo em outro momento. Essas são algumas das questões que procuraremos responder ao longo desse estudo. No próximo quadro, então, nós temos a pergunta-chave que trazemos aqui para a nossa reflexão. O que ocorreu em Pentecostes teria estabelecido um padrão? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder nos próximos minutos dentro dessa nossa sequência. Em Romanos, no capítulo 8, verso 9, nós aprendemos que quem não tem o Espírito Santo habitando em sua vida não é de Jesus, não pertence a Jesus, não pertence a Cristo. Portanto, para alguém ser de Cristo, é necessário que essa pessoa tenha o Espírito Santo nela. Ser de Cristo significa tê-lo aceito como Senhor, como Salvador e Senhor. E isso permite com que a pessoa tenha até a certeza da sua salvação. Quando alguém se converte, recebe o Espírito Santo e ele, o Espírito, passa a habitar nessas pessoas. Algumas outras linhas doutrinárias, entretanto, defendem uma outra tese. A tese é de que a conversão e o batismo do Espírito Santo são dois momentos distintos. Esses que defendem essa tese, usam como argumento inicial a experiência de Pentecostes. Lá, os discípulos já haviam se convertido momentos antes ou tempos antes, estavam com Jesus há 3 anos, durante todo aquele período, certamente estavam convertidos a Jesus. Mas eles só vão receber o Espírito Santo algum tempo depois. Esse argumento, esse fato, essa diferença entre o momento em que eles aceitam e o momento em que eles recebem o Espírito Santo é utilizado como base
por esses irmãos que argumentam dessa maneira diferente, para dizer que esses dois momentos separados continuam a acontecer nos nossos dias. A resposta à pergunta desse quadro, a pergunta é: o que ocorreu em Pentecostes pode ser estabelecido como um padrão? A resposta a isso é que o ocorrido em Pentecostes foi uma manifestação especial do Espírito Santo e não estabeleceu um padrão. Naquela época, vivia-se o momento de transição entre a partida de Jesus, entre a volta de Jesus para o céu e a descida e a chegada do Espírito Santo. Essa manifestação especial até se repetiria, mas de maneira restrita, apenas em três episódios, ocorridos em Samaria, ocorridos em Cesareia e em Éfeso. Os objetivos dessas manifestações especiais, elas foram objetivos específicos e, portanto, tais manifestações do Espírito Santo não podem ser generalizadas e adotadas como padrão hoje. No próximo quadro, examinaremos essas 4 manifestações especiais do Espírito Santo. A de Pentecostes, que até estudamos em estudo anterior, mas vamos recordar rapidamente a manifestação que ocorreu em Pentecostes e as outras 3 que ocorreram em Samaria, Cesareia e em Éfeso. 4 manifestações especiais do batismo do Espírito Santo é o que nós veremos agora. A primeira delas, como mencionamos em Pentecostes, está registrada lá em Atos, no capítulo 2, versos 1 a 4. Já estivemos abordando esse aspecto, esse episódio, no estudo número 3 da nossa série. Pentecostes foi uma manifestação singular, pois foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre os crentes no chamado batismo do Espírito Santo. A segunda manifestação foi em Samaria, que está registrada a manifestação em Atos, no capítulo 8, versos 14 a 17. Eu convido você para ler comigo esta parte da Bíblia Sagrada. O texto então diz o seguinte: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, esse é o breve relato, nós apenas um pedaço do texto todo, mas que nós usamos aqui como base para pensarmos sobre o que ocorreu em Samaria. Pedro e João, como nós lemos, eles ficaram incumbidos de visitar os irmãos lá em Samaria, que havia sido fruto do trabalho de Filipe algum tempo antes. Aqueles crentes já haviam sido batizados em nome de Jesus, é o que nós lemos. Mas isso ocorrera antes do evento de Pentecostes. Samaritanos, nós sabemos, eles eram meio-irmãos dos judeus e eles tinham lá as suas diferenças. E era importante que fosse demonstrado para eles e para os demais que a salvação também era para os samaritanos e não apenas para os judeus. O evento de Samaria foi, portanto, o momento de demonstrar essa quebra do isolamento, essa quebra da separação dessas diferenças que havia entre samaritanos e judeus. E isso vai ocorrer nesta oportunidade em que eles são batizados no Espírito Santo, mas de forma especial. A terceira manifestação especial do Espírito Santo que nós temos aqui é o caso ocorrido em Cesareia. E Cesareia nós vemos aqui no capítulo 10. Nós vamos ler o capítulo 10 de Atos, versos 44 a 48. E aqui nós encontramos o seguinte: Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, nós estamos aqui, nesse caso, em Cesareia, nessa terceira manifestação. Nesse texto, nós encontramos a conclusão de um relato em que Pedro foi chamado por um centurião romano a ir a Cesareia. Esse centurião se chamava Cornélio. Ele estava interessado no evangelho. O texto nos diz que enquanto Pedro falava a judeus e a gentios que estavam na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. O texto nos informa ainda que os crentes que haviam vindo com Pedro se admiraram que o Espírito Santo estava sendo derramado descendo sobre os gentios também. O que se verifica, portanto, é que este evento em Cesareia foi mais uma manifestação especial do Espírito Santo. E o objetivo foi demonstrar que a salvação não era exclusiva dos judeus, mas sim a salvação era para todos. Cornélio já havia se manifestado como um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Tanto é que o convite de Pedro à sua casa, para ir à sua casa lá em Cesareia, foi resultado de uma visão que Cornélio teve, que ele viu um anjo que apareceu no seu sonho, na sua visão, que dizia a ele que ele deveria convidar Pedro para que fosse à sua casa, o que efetivamente aconteceu. O batismo no Espírito Santo foi, portanto, um fechamento desse processo, desse episódio em torno de Cornélio e de sua casa. Isso inclui, esse episódio, essa manifestação especial do Espírito Santo, inclui uma mensagem, ela está implícita, de que estava sendo iniciado a quebra do isolamento entre judeus e gentios. Então, a abrangência, a salvação é para todos. A quarta manifestação especial do Espírito Santo nós vamos encontrar lá em Éfeso. E vamos ler, então, o livro de Atos, no capítulo 19, os 7 primeiros versículos. Então, vamos lá, convido você para me acompanhar. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então, nós vemos aqui esse caso de Éfeso, é um relato que mostra Paulo, em sua terceira viagem missionária, quando encontra 12 discípulos que haviam sido batizados por João Batista. Eles eram discípulos de João Batista. Mas eles nunca haviam ouvido sobre o Espírito Santo. Ao ouvirem falar que o batismo de João apontava para Jesus e que era necessário aceitá-lo como Salvador e Senhor de suas vidas, eles assim o fazem e recebem o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. No próximo quadro, nós temos aqui uma pergunta para nos permitir nos aprofundarmos um pouco nessa questão. Por que há visões, uma tradicional e uma pentecostal, que é essa que considera que há 2 momentos? A visão pentecostal vê o batismo do Espírito Santo, como nós mencionamos, como um segundo momento após o aceite de Jesus como Salvador. Segundo eles, esse momento é considerado uma segunda experiência necessária após a salvação. Essa posição é devida às narrativas que nós encontramos, em que o Espírito desceu sobre crentes em Pentecostes, em Samaria, em Cesareia e em Éfeso. Nesses casos, havia ocorrido a conversão e o Espírito Santo desceu depois. Então, eles usam esses 4 eventos, essas 4 manifestações especiais como base para os seus argumentos.
A narrativa é que, efetivamente, essas 4 narrativas mostram que ocorreram 2 momentos, um de salvação e outro de manifestação do Espírito Santo na pessoa. Mas a pergunta é, será que nós podemos estabelecer um padrão a partir dessas manifestações, que foram manifestações especiais, foram manifestações específicas, com objetivos específicos? Veremos aqui 4 motivos pelos quais o ocorrido com essas manifestações especiais não pode ser adotado como padrão. Então, nós vamos ver. O primeiro motivo é que, do ponto de vista hermenêutico, e hermenêutica é a técnica de interpretação do texto, nós aprendemos que narrativas são feitas para serem descritivas e não prescritivas. Então, a narrativa narra, o próprio nome já nos indica sobre isso. As narrativas são destinadas a dizer o que aconteceu e não nos dizer como deveria ter acontecido ou explicar o significado do que aconteceu. Estabelecer doutrinas a partir de narrativas é uma maneira bastante discutível de estudar a Bíblia, pois enseja o surgimento de equívocos. Podemos ver esse perigo, um exemplo de um outro caso, que ilustra esse mecanismo que leva a uma interpretação equivocada, quando, por exemplo, alguém decide defender a poligamia a partir da Bíblia. Nesse caso, a pessoa, por exemplo, usa como base as narrativas dos casos pessoais de Jacó, Davi e Salomão, e a partir daí argumenta, se a Bíblia narra que eles eram polígamos, a pessoa então acaba dizendo o seguinte, então podemos também praticar a poligamia nos nossos dias, porque está na Bíblia que isso acontecia. Obviamente, isso é um equívoco, porque os autores dessas narrativas pretendiam que elas fossem descritivas do que aconteceu e não do que deveria ter acontecido. Portanto, aplicar esse modo de interpretação usando narrativas, e em especial no livro de Atos, é algo bastante perigoso, pois além de ser essencialmente, o livro de Atos ser essencialmente um livro de narrativas, ele também é um livro de transição entre o Israel do Antigo Testamento e o Israel do Novo Testamento, que é o Israel espiritual. É uma transição entre os judeus, que eram no Antigo Testamento o principal o principal recipiente da redenção de Deus, para judeus e gentios que agora estavam no Novo Testamento dentro de um novo concerto, dentro de uma nova situação. Então, é um livro de mudanças, é um livro de transição, além de ser um livro de narrativa. O segundo motivo pelo qual nós não devemos utilizar essas experiências, essas manifestações especiais do Espírito Santo como um padrão, é que livros doutrinários, como as epístolas, que são destinados à formação de doutrinas e não os livros de narrativas. Em 1 Coríntios 12, no capítulo 12, verso 13, Paulo explica o que aconteceu em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes. Deus, através do Espírito Santo, estava formando o corpo de Cristo, a igreja. Paulo disse aos coríntios que todos foram batizados no Espírito Santo. E quando Paulo fala sobre dons espirituais, um pouco mais adiante neste mesmo capítulo, mas nos versículos 28 a 30, fica claro que nem todos falavam ou deveriam falar em línguas, por exemplo, porque lá ele relata a multiplicidade dos dons e a diversidade dos dons. Nem todos precisariam ter todos os dons e repetido em cada um dos crentes, inclusive o dom de línguas. Não era obrigatório que todos tivessem esses dons. Muitos acreditam até hoje que o falar em línguas é um sinal obrigatório do batismo do Espírito Santo. O que se verifica é que certas experiências referentes ao Espírito Santo em Atos não seriam para ser repetidas como um padrão na vida dos crentes. Não é dito, por exemplo, que as 3.000 pessoas que se converteram, que aceitaram Jesus no dia de Pentecostes, falaram línguas naquele lugar. No próximo quadro, nós seguimos com as duas outras
os dois outros motivos pelos quais o ocorrido não pode ser adotado como um padrão. Então, o terceiro motivo é que a visão pentecostal assume haver crentes batizados e crentes não batizados no Espírito Santo. Essa visão, essa doutrina, na prática, ela acaba ensinando o oposto do que acontece no batismo do Espírito Santo. O batismo, ele unifica todos os crentes em um só corpo. É por isso que Paulo ensina que todos foram batizados em um espírito, em um só corpo, lá em 1 Coríntios 12, 13, que nós mencionamos. Mas assumir dois momentos, um momento de conversão e outro momento, o momento do batismo, divide o corpo em crentes batizados e crentes não batizados. Os crentes batizados, eles são cheios do Espírito Santo, e os crentes não batizados são os crentes não preenchidos, como talvez alguns os chamem. Em algumas igrejas, nós vamos encontrar crentes batizados sendo considerados os crentes espiritualmente maduros, com as línguas sendo sua prova de maturidade. Quarto motivo pelo qual nós não devemos considerar essas manifestações especiais como um padrão. Há algum mandamento nas Escrituras dizendo que o crente deve buscar o batismo no Espírito Santo? Se é certo que os crentes precisam buscar um segundo momento, não deveria haver um comando claro, explícito na Bíblia sobre isso? Não deveria haver um mandamento dizendo que o crente deve buscar o Espírito Santo? O fato é que não existe esse mandamento. O que há é o que nós, por exemplo, encontramos em Efésios 5,18. Neste texto, nós lemos: mas deixem-se encher do Espírito. Mas observe que deixem-se encher do Espírito é um verbo presente. Encher-se do Espírito é uma experiência contínua, que tem a ver com a dinâmica da vida cristã e não tem a ver com a salvação, que ocorre apenas uma vez. Para os que tiveram experiências carismáticas após a salvação, seria mais bíblico ou mais correto utilizar o termo cheios do Espírito, ao invés de dizer que eles estão sendo batizados ou rebatizados pelo Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo refere-se a ser sistematicamente capacitado, empoderado, controlado pelo Espírito Santo. Se o Espírito for entristecido, se ele for inibido pela pessoa, ela fica vazia do Espírito Santo. Por outro lado, se ela abre espaço na sua vontade para que o Espírito Santo ocupe o mais possível o espaço dentro da sua vontade, ela passa a ser cheia do Espírito Santo. Aliás, é um tema de dos estudos futuros que nós teremos. O ser cheio do Espírito Santo, ser pleno do Espírito Santo, vai permitir alguns resultados, muitas vezes, muito especiais, às vezes até com fenômenos diferentes, especialmente quando a pessoa está passando por um momento de crise e clama a presença de Deus para que ele ajude a resolver aquela questão, e pelo poder do Espírito aquilo é resolvido e às vezes até de uma maneira visível. Quais os resultados no próximo quadro? A pergunta nos leva a isso. Quais os resultados de ser batizado no Espírito? Aqui nós apresentamos 3 resultados. O batismo no Espírito Santo, esse é o primeiro, proporciona aos crentes uma nova identidade em Cristo. Por conta desse batismo, Paulo constantemente se refere a uma nova identidade dos crentes, pois com a conversão, o crente passa a ser chamado uma nova criatura. E aqui eu trago 2 passagens, a primeira em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, onde nós lemos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. E eis que se fizeram novas. Romanos 8:1, nós lemos outra passagem que fala também sobre esse tema. Ela nos informa que agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por estarmos em Cristo, não seremos condenados por Deus por nossos pecados, porque esses pecados são perdoados.
Nossa identidade em Cristo muda radicalmente tudo sobre nós. Muda como Deus nos vê, muda como nós nos vemos e muda como nós vemos o próximo, como nós vemos as outras pessoas. O segundo resultado de ser batizado no Espírito Santo é que o batismo no Espírito proporciona aos crentes uma união com a igreja. Lá em Gálatas 3,28, Paulo nos diz que, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso significa que no processo de salvação, Cristo pegou dois grupos de pessoas, em tese hostis, judeus de um lado e gentios do outro, que representam na realidade todas as nacionalidades, e os fez todos eles um em Cristo. Ser de diferentes origens culturais, de diferentes origens étnicas, de classes socioeconômicas diferentes, torna a igreja propensa à discórdia. Mas a presença do Espírito Santo na igreja reverte isso, pois o Espírito é um espírito de união. Se você encontra dissensões sistemáticas em uma igreja, tenha certeza que o Espírito Santo está inibido na atuação naquela igreja. Porque quando ele está ocupando todos os espaços, o resultado é a união da igreja. Pode haver diferenças de opiniões, podem haver pontos de vista, perspectivas diferentes, mas no final de contas, todos conseguem participar do culto, todos conseguem se engajar em projetos, todos conseguem seguir adiante dentro de um sentimento de unidade da igreja. Efésios 4, 3, 5 nos traz uma palavra poderosa sobre isso quando diz: no entanto, como Deus nos fez um em Cristo através do Espírito de Deus, devemos trabalhar para viver essa unidade, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí seguimos, terceiro resultado de ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito proporciona dons espirituais aos crentes. Em 1 Coríntios 12, no verso 9 a 13, nós encontramos que através do batismo do Espírito Santo, os crentes passam a receber dons espirituais. Podemos dizer que esses dons são como ferramentas que vão permitir que o cristão, que o crente desenvolva a sua vida espiritual. À medida que nós nos tornamos membros da igreja, como corpo de Cristo, nós recebemos um dom ou um papel específico nesse corpo. Essa metáfora da igreja como corpo de Cristo, ela é muito poderosa, ela é muito simples, mas ela transmite uma verdade muito grande. Então, se nós imaginarmos o corpo de uma pessoa, os braços, dois braços, as pernas, o coração batendo, a orelha para ouvir, os olhos para ver, cada órgão do corpo tem a sua função, tem a sua especificidade, mas todos eles trabalham de uma maneira coordenada na unidade do corpo, e a cabeça desse corpo é Cristo. Então, essa figura é poderosíssima porque ela ilustra com muita simplicidade, mas com muita precisão, a ideia da diversidade da igreja, ao mesmo tempo da sua unidade. Então, são membros diversos, mas que operam na unidade do corpo. Por isso, quando os membros da igreja se mantêm divididos, o corpo se torna anômalo. Nos estudos 9 e 10 que teremos à frente, veremos que o Espírito Santo não apenas unifica os crentes no corpo de Cristo, mas também os capacita a servirem com pelo menos um dom. No próximo quadro, nós estamos nos aproximando talvez da última leitura aqui da parte final do nosso estudo. Nós vemos uma experiência pessoal do recebimento do Espírito Santo. E é uma experiência que nós conhecemos, mas dificilmente alguém aborda essa experiência, esse texto bíblico, este episódio bíblico, a esse estudo do Espírito Santo. Mas nós vamos ver aqui com uma clareza muito grande o que acontece. E eu convido você para ler comigo o livro de Atos, lá no capítulo, o livro de Lucas, no capítulo 1, versos 26
a 41. Este é o texto que nós conhecemos, que muito lido na época de Natal, quando Maria recebe o anúncio do anjo, a visita do anjo, em que ela seria a mãe de Jesus. Então vamos ler este texto e daqui nós vamos tirar uma referência valiosíssima para a experiência do recebimento do Espírito Santo. Então nós vamos ler do verso 26 ao verso 41. Diz o texto o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E aqui nós vemos desse relato algo interessantíssimo. Maria recebe a visita do anjo, que lhe anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Ela pergunta como isso poderia acontecer, pois ainda não conhecera homem algum. O anjo lhe responde que o Espírito Santo haveria de vir sobre ela e que ela daria à luz a um menino que seria chamado Filho de Deus. Em Lucas 1, que nós lemos aqui, no verso 38, Maria declara que aceita o que o anjo anunciara e se declara serva do Senhor. Aqui está, ela diz, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então, ela aceita Jesus nesse momento. Note que Maria aceita Jesus, esse aceite de Maria foi precedido pela ação do Espírito Santo através do anjo falando com ela. E aí, no próximo ponto, Maria visita Isabel. Maria vai visitar Isabel, que estava grávida de João Batista já havia 6 meses, é o que lemos no texto bíblico. Quando Maria entra na casa de Isabel e fala com ela, o bebê de Isabel estremece, que era João Batista, que estava no ventre de Isabel. No contexto do nosso estudo sobre o Espírito Santo, essa sequência de eventos nos traz uma pergunta: em que momento Maria ficou grávida de Jesus? Nós vemos no verso 38 o anjo falando com ela, e quando ela chega no verso 39, nos mesmos dias ou pouco tempo depois, quando ela entra na casa da sua parenta, há uma manifestação em especial. Note que no verso 38, então, ela recebe do anjo, aceita Jesus, recebe aquela palavra do anjo e aceita Jesus. No verso 39, quando ela entra no recinto, o bebê João Batista estremece. Por quê? Porque ele nota a presença de Jesus de forma embrionária no ventre de Maria. No momento em que Maria disse sim, alguma coisa acontece.
Tudo indica que no momento em que ela dá esta declaração de fé, de aceitar Jesus, dá aquele aceite ao convite do anjo, ela recebe a presença de Jesus. Então o Espírito Santo estava ali se manifestando e Jesus também entrando, passando a viver nela. Isso nos indica, então, que Cristo e o Espírito Santo são recebidos no mesmo momento. Ela recebeu Cristo, a promessa de que ela seria a mãe do Salvador, e ao mesmo tempo o Espírito Santo também está com ela. Isso nos indica que nós não temos que ficar esperando o Espírito Santo ou esperar por ele, uma vez que ele vem quando nós aceitamos Jesus. Foi o que aconteceu com Maria. Antes de aceitar Jesus, o Espírito Santo vai convencer a pessoa sobre a salvação. O Espírito Santo vai falar com a pessoa, como aconteceu com Maria. Antes de Maria receber Jesus, o Espírito Santo falou com ela, através do anjo. Então, a pessoa que diz sim ao apelo de aceitar Jesus como Salvador, ele recebe Jesus, recebe Cristo e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Isso é o que ilustra este episódio tão singular que nós estudamos, que nós lemos agora. No próximo e último quadro, nós vemos as nossas conclusões. A primeira delas, como fica a vontade da pessoa quando ela aceita Jesus. No processo de salvação, aceitar Jesus como Salvador significa também aceitá-lo como Senhor. Isso tem a ver com renunciar à própria vontade e permitir que o Espírito Santo passe a decidir a direção da vida daquela pessoa que aceitou Jesus. Segunda conclusão que nós encontramos, o Espírito Santo está disponível para todos os crentes. A Bíblia nos ensina que o batismo no Espírito Santo é concedido a todos os crentes, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, sem distinção de raça, de cor, de gênero ou de condição social. A terceira conclusão é que o batismo no Espírito Santo nos capacita para o serviço cristão. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma bênção que a pessoa recebe, bênção essa para ficar guardada. É algo que certamente nos abençoa, mas essa bênção deve ser usada para abençoar outras pessoas ao longo da vida. Isso ocorre à medida que nós permitirmos que o Espírito Santo nos preencha mais e mais ao longo da nossa caminhada cristã. E a quarta e última conclusão é uma pergunta: o que realmente é importante como manifestação do Espírito Santo na vida do crente? Para conseguir responder essa pergunta, é importante nós separarmos o que é essencial do que é transitório ou do que é exterior. O que é essencial é o batismo no Espírito Santo em si. E os elementos exteriores e externos, eles são importantes, mas o essencial é o batismo no Espírito Santo. E essas outras questões transitórias, como as línguas de fogo, como os ruídos, como falar em línguas estrangeiras, a imposição das mãos, as orações, nem sempre o Espírito Santo deverá utilizar esses recursos visíveis e exteriores para concretizar ou demonstrar seu derramamento sobre o crente. Nem sempre tais recursos serão realmente necessários e nem deverão ser considerados isoladamente como única forma de autenticação do batismo no Espírito Santo. Uma das manifestações mais poderosas da presença do Espírito Santo na vida do crente é como ele trata as pessoas ao seu derredor, dentro da igreja e fora da igreja também. É como ele age fora da igreja, na rua, no trabalho, no supermercado, nas suas interações genéricas, e não apenas como ele se comporta nos cultos da sua igreja. É quando se manifesta nele a forma visível do Espírito Santo, quando ele manifesta o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são manifestações visíveis da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa.
Ficamos aqui por hoje. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link para que eles possam nos visitar e também participar deste estudo e dos outros que temos gravados no nosso site. No próximo quadro, você poderá ver a sequência de estudos que nós estamos desenvolvendo da série de estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu espero poder vê-lo numa próxima oportunidade e deixo aqui com você um grande abraço.